Se em provas e em dor estás a desmaiar, tens em teu pobre ser mil dúvidas e pesar. Só Jesus poderá curar teu ser. Se hoje queres vir a Deus e nele crer, tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se tu podes crer. Com a mão de Deus, vem sua palavra viva. Tudo é possível se podes crer. Cristo Senhor Jesus te chama a gozar de plena graça e luz, de todo bem-estar. Só Jesus poderá curar teu ser. Se somente tu tens fé e nele crês, tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se tu podes crer. Fé move com a mão de Deus, vem sua palavra viva. Tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se podes crer. Não há satisfação nem riqueza terrenal se tu negas ao Senhor. Esta vida só é um sonho perenal quando andamos em seu amor. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoes por ser tão infiel.
levou meu Redentor pra salvar o homem vil. Quando eu desprezava o incomparável amor, sua cruz uniu-me assim. 30 peças de prata deram por Jesus. 30 peças de prata por quem era a luz. Eu também tenho culpa de sua morte cruel. Sempre rogo, ó Deus, me perdoe por ser tão infiel. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, muita paz no coração e sempre, aquela gratidão a Deus por mais um dia de vida. Gratos ao Senhor por todas as coisas. Sempre a gratidão é boa coisa, Uma coisa ruim é ingratidão, você vê a pessoa ingrata. Não tem gratidão, agradecimentos por nada. Não diz obrigado por nada. É muito ruim, Mas que o nosso coração esteja sempre cheio da bondade de Deus e desta gratidão a Deus pela vida, pela salvação, perdão dos pecados. Gratos a Deus pelo trabalho, o alimento, a família, tudo. Bom dia, meus irmãos, bom dia com muita alegria, bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bom dia, irmã Verônica, Deus abençoe, bom dia com muita alegria, pastor Paulo Sérgio. Bom dia, meu precioso irmão, sempre com muita alegria, Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe a cada um sempre. Todos quantos conectados conosco neste momento, a nossa saudação cristã. Deus te abençoe, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Tua alma está ferida, magoado coração, a tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração.
Desperta tu que dormes, a fé traz esperança. Já raiou um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor. Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação. Plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus nos fala assim: ó cansados e oprimidos, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vós tereis no coração. Paz perfeita vós tereis no coração. Paz perfeita vós tereis no coração. Aleluia! A verdadeira paz e paz perfeita só vem do Senhor, né? Ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Que então esta paz gloriosa do Senhor Jesus, esta doce santa paz, esteja em cada coração. Porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com fé em nosso Senhor Jesus, vencendo este mundo, vencendo a carne e tendo esta paz gloriosa, esta paz infinda que só vem de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria a todos os amados irmãos. Louvado seja Deus. A nossa leitura, vamos ler outra vez, né? A leitura de ontem. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, e Apocalipse 20, verso 6. Então, começando em Tessalonicenses, né? Capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aleluia, louvado seja Deus. Então, continuando no assunto, primeira ressurreição e arrebatamento. Que assim possamos, pela graça de Deus, estabelecer o nosso coração. Isto nós precisamos conhecer, saber da palavra de Deus, para que estejamos posicionados, ensinados por Deus, e então com a nossa vida preparada. Devemos saber da ressurreição, na qual todos esperam a ressurreição após a sua morte. Ainda que Daniel informou que todos serão ressurretos, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Então, saber do nosso destino, como será, isto temos que avaliar pela palavra de Deus, estarmos conforme os ensinamentos da palavra de Deus, para que então sejamos julgados segundo a vontade de Deus. Agora, falando de duas ressurreições, uma primeira, que temos falado um pouquinho ontem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós encontramos até mesmo em Apocalipse, que os outros mortos não tornaram a viver, até que terminasse os 1000 anos. Este 1000 anos falando do 7º milênio, que é o porvir que estamos aguardando. Estamos vivendo hoje o 6º milênio da humanidade. O próximo milênio será o 7º milênio, claro, ele é 1000 anos de paz com Cristo. E nestes 1000 anos de paz, quem estará ali com Cristo? Ali estarão então somente os que fazem parte desta primeira ressurreição, estes mortos que em Cristo ressuscitarão, junto com aquele grupo que Paulo disse: nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, tomados pelo Senhor nos ares. Então estaremos com ele 3 anos e meio, enquanto Deus estará trabalhando com os judeus, e depois, subsequente, então, retornaremos com Cristo para o reino milenial, onde estarão os que fazem parte desta primeira ressurreição, que viverão estes 1000 anos, mas os outros mortos serão ressurretos e aparecerão depois do milênio e diante do trono de julgamento, onde todos serão julgados, cada um segundo a sua obra. Que isso venha nos ajudar
Não devemos estar interessados naquilo que está errado, que o outro faz, deixa de fazer. Se ele deseja um conserto, Deus tratará com ele. Então isto, a graça de Deus a nosso favor. Então um dia ouvimos a voz de Deus. Deus tratando conosco, Deus nos orientando, abrindo os nossos olhos para vermos verdadeiramente a vida espiritual manifestada da parte de Deus. E assim como disse Paulo, sabermos qual é a boa e perfeita vontade de Deus. É esta vontade perfeita de Deus que nos colocará no céu. E esta perfeita vontade está em sua palavra. Agora então ouvir a palavra, crer na palavra de Deus e sermos posicionados por Deus. E assim então revestirmos da santidade de Deus, porque sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor. Então só poderemos ver mediante a nossa fé em sua palavra e à medida em que somos vivificados pelo poder de Deus. Então não é simplesmente viver uma vida religiosa, pertencer a uma associação evangélica ou até mesmo assim chamada associação cristã, chamada de religião, que é uma igreja. Isto não é suficiente se não houver verdadeira fé na palavra de Deus, crer nas promessas de Deus e estarmos preparados por Deus. Então, tudo o que nós precisamos no tocante à vida eterna, perdão de pecados, ressurreição, tudo está em nosso Senhor. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele, sendo Deus eterno, ele se tornou homem, um de nós. Isso trazendo a redenção para redimir o homem. Então agora Deus está tratando comigo, com você, nos redimindo. A redenção espiritual, a redenção de nosso espírito. Disse o profeta de Deus, se Deus conseguir fazer com que o nosso espírito concorde com Ele, então Ele poderá trabalhar em nossos corações. Mas se não concordarmos com Deus, não tem jeito, pois a própria palavra de Deus diz: como pode duas pessoas andar no mesmo caminho se não estiver de comum acordo? Então não podemos andar com Deus se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus. Se não caminharmos segundo a verdade da sua palavra, conhecendo todo o mandamento, toda a palavra de Deus, cada requisito para a nossa vida, e ela está dentro da palavra de Deus. Se nós não estivermos dentro daquela conformidade, não precisamos estar pensando que seremos ressurretos na primeira ressurreição. Pois a palavra, nós lemos, disse os mortos em Cristo. O que é morrer em Cristo? O Senhor Jesus disse: aquele que negar a sua vida e vir após mim, aquele que negar a este mundo, perder a sua vida, o amor a este mundo, recobrá-la-á. Então ter a vida eterna é renunciar a este mundo de pecado, tirando o conceito humano, aquilo que eu acho, que eu penso, que aquilo deve ser, que aquilo está bom para Deus, mas não é a palavra de Deus. Nada estará bom para Deus se não estiver de acordo com a sua palavra. Deus tem sido misericordioso, a sua graça tem sido estendida a favor de cada um de nós. Então temos orientado, salientado sempre sobre o livre-arbítrio, o direito de escolher. Você está ouvindo a minha voz,
Você pode concordar comigo e você pode não concordar, é o seu direito. Mas se você ouvir a voz e não o homem, tira o homem de cena e você entender que a voz é a voz de Deus, é a palavra de Deus, e Deus está te dando esta oportunidade e você poder concordar com Deus, então você será vivificado por Deus, vivendo cada segundo da sua vida em favor do reino dos céus, renunciando seus prazeres carnais, prazeres de vícios, bebidas, cigarros, adultérios, mentiras, para se dar bem nesta vida, para ter prazer para este corpo. Isso é ruim? Não, mas isso são obras da carne, são prazeres da morte, porque o pecado é morte. Morte é estar separados de Deus, viver uma vida segundo os nossos prazeres carnais, é viver separados de Deus, ainda que crendo que assim receberemos a vida eterna. Eu não estou dizendo que você não terá, mas então quem vai julgar isto é o Senhor e lá diante do trono branco. Então a necessidade de tomar a palavra de Deus, as palavras do Evangelho, ser vivificado por Deus, orientados por Deus e deixar de tais práticas, então isto é uma decisão que está dentro de cada pessoa. Você que está me ouvindo, nunca ouviu isso, outros que ouvirão, muitos já conhecem, mas isto deve estar estabelecido dentro do nosso coração, para que assim nós possamos estar vivificados pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Espírito de Cristo, pelo Deus eterno, vivendo em nós, porque é a única maneira de termos vida eterna, a única maneira que, se este corpo morrer, é a única maneira dele ressuscitar. E se não morrer, é a única maneira de ser transformado. Esta maneira é ter o Espírito de Deus em nós. Precisamos dos mistérios de Deus, sim, eles estão na palavra de Deus, mas devem ser esclarecidos em nossos corações, segundo a verdade do Espírito Santo, e é Ele que guia cada um de nós em toda a verdade. Então, sem o Espírito Santo, nós estamos presumindo, fazendo conjecturas, acrescentando pensamentos. Isso, disse o apóstolo Paulo, torcendo as Escrituras para a própria perdição. Então temos que andar na veracidade da palavra de Deus, crendo no Evangelho e então podendo crer nesta ressurreição. Se morrermos, Ele nos trará de volta e subiremos a encontrar com Ele nos ares. E se estivermos vivos, então preparados para sermos transformados mediante a esta ressurreição, e assim sermos tomados pelo Senhor a encontrar com Ele nos ares. Então eu desejo que os irmãos guardem bem isto no seu coração, porque teremos grandes acontecimentos ainda nesta terra que estão por vir. Ainda virá uma pandemia religiosa que forçará você a entrar, estar com eles, ou você não pode congregar mais e você deve morrer. Então precisamos, não com medo, mas com fé, na palavra de Deus, porque você estará ao lado de Satanás, sendo forçado a fazer parte do seu sistema, ou você decidirá a sua vida eterna com Deus, amando-o e servindo a Ele. São coisas que devem acontecer, mas mediante do assunto que estamos falando hoje, este grande assunto de ressurreição,
para estarmos conscientes de duas ressurreições. Uma na qual você será tomado pelo Senhor, Ele ressuscitará esses primeiros. Esses primeiros ressurretos já temos ensinado, né? Algumas vezes aqui nas lives, eles fazem parte da Igreja de Deus que veio a ser formada por Deus. Dentro destas 7 eras, destes 7 tempos, onde Deus enviou 7 anjos, 7 mensageiros, e é dentro desse programa, dentro desta palavra de Deus colocada desse jeito para as 7 eras, debaixo destas vozes, sob estas vozes que Deus usou e vivificou em cada era o seu povo, seus filhos, que foram posicionados através de seus anjos mensageiros. Cada anjo, cada qual encontramos então em sua carta escrita ali em Apocalipse 2 e 3, ao anjo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, sendo um anjo então em cada igreja, a palavra de Deus, a voz de Deus escrita por João, direcionada diretamente a cada um, endereçada. Então estes mensageiros fazem parte deste programa divino, e é dentro desse critério de Deus que Deus trabalhou e trabalha, pois ainda estamos debaixo da voz da mensagem do 7º e último anjo, onde Deus prometeu restaurar todas as coisas, voltar a nossa fé ao princípio original, aquele princípio cristão, o princípio da fé cristã, o arrependimento e o batismo em nome do Senhor Jesus, para depois então sermos cheios do Espírito Santo, isso é, quando nós chegarmos à obediência total da palavra de Deus. Chegando a esta obediência, então cheios do Espírito Santo, prontos para morrer. Disse o profeta de Deus: você não está pronto para viver se não estiver pronto para morrer. Então, se estamos prontos para morrer, estamos prontos para a vida. Que assim então estejamos prontos, cheios do Espírito Santo, seja para morrer ou para ser arrebatado, porque se o meu corpo descer à tumba, ele me chamará e eu ressuscitarei, e então subirei a encontrar com ele nos ares. Se eu não morrer ao ver os meus irmãos serem despertados, serei transformado, e então serei arrebatado, raptado, tomado pelo Senhor, encontrar com ele nos ares, juntamente com estes santos, que tomaram parte do corpo de Cristo formado dentro destas eras, através de seus 7 mensageiros, que formaram a noiva de Cristo. Nós vivemos em uma hora difícil, porque vivemos uma dura realidade, onde o engano religioso tem imperado, tem dominado o mundo. São poucos que ouvem a voz de Deus e dão atenção, dão valor, dão crédito. Por certo, Isaías disse: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Que assim então possamos sentir a manifestação da graça de Deus, o braço de Deus a nosso favor, nos preparando para um grande arrebatamento ou uma grande ressurreição, o qual nos colocará em 1000 anos de paz com nosso Senhor Jesus. Um ano milenial, onde não haverá mais pecado, injustiças ali não haverá,
mortes, prostituições, bebedeiras, vícios, tudo estará queimado pelo fogo das bombas atômicas, pelos átomos. Tudo estará debaixo das plantas dos pés dos filhos de Deus no reino milenial? Pois assim diz a palavra de Deus. Malaquias disse: eis que aquele dia vem ardendo como fogo, de sorte que não sobrará nem raiz e nem rama. Não sobrará nada que não seja queimado pelo fogo atômico, disse o profeta de Deus. É isto que está reservado para o mundo. O apóstolo Pedro escreveu isto em sua carta, dizendo que eles vão amontoando as coisas e estão reservadas para o fogo. Que hora nós estamos vivendo, irmãos. Não é hora de ficarmos sucumbindo por aí, estonteados no meio do mundo, estonteados espiritualmente. É hora de despertar. Como disse o apóstolo Paulo: desperta-te dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Não é despertar-se dentro da tumba, desperte dentre os mortos. Morte é separação de Deus. Estamos separados, está separado. Desperte-se, ouve a voz de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Que grande oportunidade Deus está dando ao homem. Por favor, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, não rejeite a voz de Deus. Deus advertiu: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Ouvir a Deus, não ter mudança, atitude de mudança, de a proximidade de Deus, isso é ter um coração duro, é ficar resistindo Deus. Não faça isso, não endureça, aproxime-se de Deus e Ele se chegará a vós. Se a sua palavra está assim escrita, Ele é Deus para cumprir isto em seu coração. Porque Deus respeita a sua palavra, Ele não passa por cima dela. Que então assim possamos tomar as palavras de Deus, sermos vivificados, entrar dentro do processo de ressurreição, de arrebatamento. Falando de arrebatamento, ser arrebatado é tomado sem provar a morte. Mas isto é possível? Sim, Deus provou isto e Ele prefigurou. Ele falou em linguagens e tipos. Então temos no Velho Testamento 2 acontecimentos deste, que foram Enoque e Elias. Então diz a palavra de Deus que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, e nunca mais ele foi visto. Então isto trata do rapto, trata Deus tomando um homem, elevando-o para o céu. Enoque não provou a morte. Então esse é o tipo perfeito da igreja do Senhor Jesus. Porque estes que andam com Cristo, então, como disse Paulo em Hebreus 11, que Enoque andou com Deus, alcançou testemunho que agradara a Deus, e Deus para si o tomou, ou seja, ele foi arrebatado. Temos também o profeta Elias, que Deus o arrebatou na carruagem de fogo dentro daquele redemoinho. Então, se Deus disse em sua palavra, assim Ele cumprirá a sua palavra. Disto trata o arrebatamento que estamos vos anunciando, ser arrebatados, mas não podemos ser arrebatados segundo os nossos pensamentos. Muitos outros nem sabem o que é ser arrebatados, vivendo enganados em credos e dogmas e religião, até mesmo dizendo ser a esposa do Cordeiro, noiva de Cristo, e nem mesmo consegue ouvir a sua voz, não consegue
tomá-lo em sua palavra e ser batizado em seu nome, isto é, ser batizado em nome de Jesus Cristo? Oh, isso é de ferir o coração, é de doer, de ver as pessoas emanadas no erro, e quando ouve a voz, então estão com seu coração, a sua mente cauterizada, não tornando possível esta graça. O homem endurecendo a si mesmo quando Deus já tem doado esta graça. Só depende de cada um, a salvação é para todos. É para todos quanto desejarem e crerem. Mas não é simplesmente dizer eu creio. É como eu já disse, quando você fica doente, você sabe o que o remédio vai lhe proporcionar a saúde melhor, então você vai e toma aquele remédio e aquela dor passa. Então não adianta sabermos das dores e ânsias da morte, sabendo que Cristo é ressurreição e vida eterna, se nós não vamos a Ele, tomamos Ele para nós, vamos perecer. Então precisamos tomá-lo, arrependendo, sendo batizado em seu nome para o perdão dos pecados e então recebendo o teu Espírito Santo. E assim sendo proporcionado a nós esta grande ressurreição. E então juntos com os mortos, desde os nossos irmãos cristãos primitivos, João, Paulo, Pedro, Barnabé, Tiago menor, Maria, Joana e todos quantos foram santificados por viverem a palavra de Deus, viver a graça de Deus. Então estes ressuscitarão primeiro, e então em sua ressurreição nós o veremos e seremos transformados, e então subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, os mortos em Cristo sendo ressurretos, e junto com eles a transformação dos santos da última hora, vivificados pelo mesmo poder, pelo mesmo Espírito Santo. Este é o salário que o Senhor Jesus pagou para aqueles que começaram na primeira hora, e os que vieram trabalhando, uns pegando às 8 horas, o outro a meio-dia, outro às 3 da tarde, e os outros na hora 1/10. Mas disse o profeta de Deus, o pagamento foi o mesmo. O pagamento é o Espírito Santo, é a vida eterna dentro de cada um de nós. Não é questão salarial, riqueza mundana, isso não vale nada para Deus. E então, recebendo o salário da hora, o Espírito Santo vivificando o nosso coração. Aleluia! Louvado seja Deus, que assim a graça de Deus tome conta do nosso coração. Que assim então se sintamos compungidos e tomamos a decisão de servir ao Senhor. Como disse o Senhor Jesus, aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciando, tomando a cruz, seguindo ao Senhor, recebendo o Espírito Santo, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, tendo perdão dos pecados, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação começa pelo arrependimento e o batismo, e assim então estarmos posicionados pela grande graça de Deus. Que Deus abençoe cada coração, cada vida. Ao ouvir a voz de Deus, não rejeite-a, tome-a em seu coração, sede abençoado por Deus. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus,
Rendemos graças ao Senhor por esta hora, este momento, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, nos despertando nesta manhã, dando tempo para que as nossas vidas sejam consertadas. Pai, que cada coração sinta o desejo da vida eterna, o desejo de conserto, o desejo de arrepender-se, ser batizado em seu nome, tomar a sua palavra, tomar este caminho com aqueles que são desprezados pelo mundo, são rejeitados pela sociedade, mas amados pelo Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. Este é o amor com que o Senhor tem para com todos. Que assim cada um possa ter, então, a sabedoria, Pai, de renunciar a si mesmo e decidir entregar em Tuas mãos toda a vida. Abençoe cada coração, cada vida, todos quantos estão ouvindo, aqueles que ouvirão. O Senhor é o que trata com a alma eleita, com coração sincero e que deseja passar a eternidade com o Senhor. Abençoe a cada um, Pai, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus. É a minha oração, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, sempre a minha gratidão a cada um de vocês que estão sempre conectados conosco, aqueles que nos ouvirão, dando uma oportunidade de ouvir a voz de Deus, dando uma oportunidade de a si mesmo, de conhecer melhor a Deus e aproximar e crer e entregar tudo ao Senhor e ser abençoado. Deus te abençoe. Deixando aqui, o meu bom dia, o meu abraço. Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos? Me desculpe, eu acho que o fundo ficou alto. Quando os irmãos perceberem aí, mande uma notificação para mim. Eu vendo aqui, Mas eu creio que deu para ouvir bem a voz, mas o fundo fica alto, atrapalha, Mas os ouvidos sensíveis e espirituais é o que captam a voz de Deus, não é verdade? E eu creio que você ouviu e Deus te abençoou. Deus abençoe, meus irmãos. Um bom dia. À tarde, se Deus quiser, passaremos uma reprise de uma live matinal. Pode que dê errado, mas eu creio que dará certo. Estaremos transmitindo uma live da semana passada, estaremos passando hoje à tarde. E amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, a nossa live matinal. Deus abençoe a cada um. O bom dia, no nome precioso do Senhor Jesus. Bom dia para irmã Verônica, pastor Paulo Sérgio. Deus abençoe. Irmã Vilanir, Deus abençoe. Irmão Alex Paulo, bom dia, irmão Alex, Deus te abençoe. Saudade, meu irmão, apareça. Muito boa surpresa você estar conectado hoje. Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Irmã Lourdes Machado, bom dia, Deus abençoe. Irmão Eliseu dos Santos, bom dia, Deus te abençoe. Minha irmã Eliana Ferreira, bom dia, Deus te abençoe, minha irmã. Irmão Elias Estanque, bom dia, irmão Elias, Deus abençoe, juntamente aí com seu lar, a esposa, o Alex, Deus abençoe grandemente. Aleluia. Irmão Miguel Zeferino, bom dia. Um grande abraço, Deus te
abençoe no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E todos os irmãos conectados, não tem o seu nome aqui, mas você está conectado, né? Muitos pelo Messenger e está ouvindo. Aí o seu nome não aparece para mim, né? Mas Deus te abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, meus irmãos. Um bom dia, cheio da graça e da presença de Deus. Até lá, se Deus quiser. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo e tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar